E falando da Jovem Pan, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que não cometeu irregularidades ao fazer shows no Nordeste durante o Carnaval. Do Rio de Janeiro, o repórter Rodrigo Viga. Em meio a enorme polêmica e até um debate ético, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse à Jovem Pan nesta sexta-feira que não cometeu nenhuma irregularidade ao fazer shows durante o Carnaval deste ano de 2025 em cidades do Nordeste brasileiro. Ela teria recebido mais de R$600 mil das prefeituras de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará, para as apresentações. Isso gerou um grande debate e até mesmo uma discussão ética, além de uma ação popular ajuizada contra a ministra na Justiça Federal do Distrito Federal. O processo é movido pelo escritório de João Henrique Nascimento de Freitas. O advogado é ex-conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ele foi responsável, inclusive, por assinar a decisão que, em 2023, concluiu que Margareth Menezes, enquanto ministra da Cultura, não poderia receber dinheiro público de qualquer ente federativo para a realização de shows e espetáculos. A Jovem Pan, nesta sexta-feira, Margareth Menezes disse que consultou as instâncias internas do governo antes de decidir pelas apresentações em Salvador e Fortaleza. E lembrou que não é a primeira ministra da Cultura da história brasileira que também é artista. É a primeira vez que existe um ministro da Cultura que é artista e canta? Não. Mas a questão é com relação à verba. Com relação à verba, a senhora sabia que a verba era Eu consultei pública. o comitê de ética para os meus shows, para todos os shows. Então eu fiz com a consulta do comitê de ética e está lá, o próprio comitê de ética se pronunciou. Não tem nenhuma irregularidade. Não tem nenhuma irregularidade, está lá com a consulta. Isso faz parte do circuito do meu trabalho. Do Rio, Rodrigo Viga. O professor Túlio, é claro que esse caso ganha atenção porque ela é ministra, enfim, mas continua fazendo shows, é uma cantora, enfim. Só que tem muitos casos pelo Brasil de artistas que ganham milhões de prefeituras muito pequenas que praticamente não têm nenhum recurso. Qual é a legalidade disso, professor? Isso é legal, é ilegal ou pode ser apenas imoral, mas não ilegal? Essa discussão é muito boa, Thiago. Existe aí uma grande confusão entre o que é legal e o que é moral, né? Como se fossem coisas absolutamente contraditórias. Aquilo que é moral não é legal, aquilo que é legal não é moral. E nem sempre é assim. Todo o compromisso com a moralidade que a legislação adota, que ela insere dentro do seu corpo de normas jurídicas, é obrigatório de cumprimento à sociedade. E nesse caso, tanto é imoral quanto é ilegal, porque é uma regra de moralidade que foi positivada pelo nosso legislador. Veja, nós temos uma legislação de contratações públicas, que é a 14.133, que fala que é dever obrigatório do agente público, ao contratar um artista, um prestador de serviço, respeitar o princípio da impessoalidade. O que significa isso? Significa que a escolha deve ser objetiva. Vamos imaginar que a escolha fosse pelo menor preço, um critério objetivo. Quem oferecesse o menor preço venceria essa licitação e seria escolhido pelo Estado para cantar em determinado show, etc. Agora, neste caso, não houve licitação, então a escolha ela foi discricionária, ela foi livre, ela foi subjetiva. Nesse caso, a legislação impediria, por conflito de interesse, a escolha de alguém que ocupa o Ministério, no caso aí da Cultura. Nós temos um precedente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, muito claro sobre isso, na questão do nepotismo, e é a mesma situação. No nepotismo, por que um chefe do Poder Executivo não pode contratar parente? Porque ele não pode violar o princípio da impessoalidade. O critério da escolha não pode ser político, partidário, familiar, relação de amizade. O critério tem que ser objetivo. Então, é evidente que, nesse caso, nós estamos diante de uma imoralidade e de uma ilegalidade. Esse último parecer do governo federal parece que não foi bem produzido. O anterior era melhor, Thiago.